que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 João 2,14. Pode ser a Bíblia de outra pessoa também, não tem problema. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós venceste o maligno. É uma marca da igreja madura, né? Famílias que estão se dedicando à vida do Senhor, a proclamar e expressar a vida do Senhor. E nesse texto de 1 João fala das várias relações entre as pessoas, dentro da família, empregados, servos e tantas outras coisas, e destaca muitas vezes os jovens que eles têm vencido o maligno. E destaca também essa parte que os jovens são fortes. A Bíblia não diz que os jovens são fortes, né? O João, não foi o João Vitor, não lembro o sobrenome desse daqui, que escreveu essa carta. Ele está escrevendo para uma cidade, para uma igreja, onde nesta igreja, os jovens desta igreja eram fortes, e aí ele fala, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, né? Então, é um testemunho que os irmãos jovens daquela igreja tinham. Sem dúvida, é o desejo de Deus para a vida de cada um de nós, principalmente dos solteiros, né? Que haja esse testemunho de que vocês são fortes. Uma coisa que eu queria que vocês lessem agora, cada um vai ler aí, nós não vamos ler aqui agora. Um de nós não vai ler tudo. Vocês vão pegar a Bíblia de vocês e dar uma lidinha aí. Em Salmo 142. Lê só os primeiros 7 versículos. Muito bem, então vocês leram o 142. Então, apesar esse testemunho que a gente... Está muito alto? Tá bom o som? Então, apesar desse testemunho esperado, né, e é o que nós desejamos ser, e que todos os jovens, os solteiros principalmente, sejam, porque o casado ele tem um problema, e a gente está fazendo essa reunião separada, que a gente pode falar dos casados aqui, que eles não vão ouvir. Né? Eles têm um problema que eles têm rabo preso. Né? O solteiro não, gente. O solteiro ele é mais independente, entendeu? É mais tranquilão. Quer fazer algumas coisas, ele pode planejar, ter a sua liberdade. O casado não, tem que perguntar se a mulher quer, se o marido quer, se os filhos vão encher o saco, não vão. Então, é complicado esse negócio. É melhor esse negócio de solteiro aí. Para dedicar as coisas do Senhor, a palavra diz que ser solteiro é melhor. O cara tem mais condição de dar uma resposta legal para as coisas de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente leu lá em 1 João, a turma lá realmente se dedicava e era reconhecido o testemunho. E aí o João falou que louva a Deus por causa daquilo, né? Que eles venceram malignos e eles eram fortes. Nós estamos com uma situação atual de muita malignidade, a gente pode perceber isso claramente, né? E a necessidade da gente vencer essa malignidade, tanto naquilo que diz respeito a nós, porque quando lemos esse Salmo 142, parece que muitas vezes a gente pode estar desse jeito também, né? A gente olha para nós e nossa alma entristecida, ferida, a gente olha para as pessoas e é uma dificuldade, parece que ninguém se importa comigo. E se você ler novamente esse Salmo 142, nós vamos ver aí um quadro de praticamente uma depressão, né? Alguém está passando por um problema que não consegue enxergar muito e só está sofrendo por causa disso. E esses dias que ainda não terminaram, que a gente pensou que ele ia
começar a melhorar no ano passado e ele foi a piorar agora no começo do ano, né? Da pandemia e do isolamento e das tristezas e tantas outras coisas. Enfim, o Senhor realmente quer a gente forte. Mas nós estamos num quadro, muitas vezes, desse salmo aí, de muita dificuldade, muita sensibilidade também. Eu queria que vocês vissem um vídeo agora, vai demorar um pouquinho, só uns 5 minutinhos. Porque eu queria explicar um pouquinho como a gente deve ficar atento para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O Dr. Gabs, quando puder clicar no vídeo. Você provavelmente reparou que já faz pelo menos uns 10 anos que, de repente, os trailers de Hollywood foram tomados por canções celebradas, só que em versões mais lentas, ou tristes, ou então tenebrosas. Assim, algo como isso aqui baby, baby, it's a wild world. Se transforma nisso. Ou então, isso nisso. Ou ainda essa nessa aqui. E foi assim que eu me peguei pensando como raios foi que isso se tornou uma moda em Hollywood. E por que ela ainda persiste mesmo depois de uma década? Quando eu digo que essa tendência já dura uma década, não é exagero. Lá em 2009 foi lançado um dos primeiros trailers desse tipo, o de A Última Casa, que trazia uma versão calminha de Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Mas foi no ano seguinte que veio aquele que é considerado pela indústria como o grande responsável por dar início à moda dos trailers com covers sombrios. O de A Rede Social. Quem fez o vídeo foi Mark Woolen, um editor de trailers veterano e um dos profissionais mais requisitados da indústria. Woolen ficou famoso em Hollywood principalmente por fazer trailers diferentes do padrão para filmes difíceis de vender para o grande público. Então, quando chegou a hora de fazer o marketing para esse longa sobre a criação de uma rede social, eles correram atrás do Woolen. E o resultado foi esse vídeo icônico. Agora, você reparou na música? Essa é Creep, o sucesso do Radiohead. Só que dessa vez cantada pelo coro feminino Scala and Kolakny Brothers da Bélgica. E a escolha desse cover se deu meio que por acidente. Em entrevista, Woolen disse que lembrou por acaso que ele tinha o MP3 dessa versão no computador dele. E foi aí que ele achou que o cover seria perfeito pro trailer do filme de David Fincher. Como se fossem centenas de vozes de pessoas perdidas cantando lá das profundezas da internet. Pois acabou que o trailer foi rapidamente aprovado, tanto por David Fincher quanto pelo estúdio e, é claro, pelo público. Mas a maior prova de que esse trailer era especial foi o fato de que não demorou para que outros trailers começassem a imitar ele. Em questão de meses, Hollywood começou a ser dominada por trailers com covers sombrios de músicas pop. Até porque os estúdios notaram como isso poderia deixar mais claro para o público o que poderíamos esperar das produções. Se o filme tem um palhaço psicopata, por que não trazer I Started a Joke, dos Bee Gees, só que sombria? I started a joke which started the whole world crying. Ok, vira aí um pouquinho. Eu só quer sair da reunião para continuar vendo lá, mas deixa eu terminar aqui primeiro. O seguinte, há algum tempo eu tenho percebido, né, tenho compartilhado com alguns irmãos sobre essa situação a gente tá se tornando pessoas muito sensíveis, né, extremamente sensíveis. A sociedade como um todo, principalmente os jovens.
E isso tem uma construção também nas coisas que a gente convive, no ambiente que a gente convive. Como a gente pôde ver aí de Hollywood, né, transformam as músicas que são até tranquilinhas e tal, em coisas mais dramáticas, melancólicas. Se a gente for ver a pesquisa que esse rapaz fez no vídeo aí, ele vai falar muito, inclusive, essas palavras: melancolia, colocar um certo drama, impregnar a alma da pessoa, cutucar e espernear a alma da pessoa para que ela seja impactada numa coisa mais profunda, né? Então, não é só uma questão de entretenimento. E é interessante que agora, este ano, não é para vocês verem nada do que eu estou falando, tá? Eu só estou dando um pano de fundo. Alguns anos, eu não lembro quantos anos, se 8 anos, mais ou menos, a Pixar lançou um desenho animado que o pessoal acha que o cara sou eu, que é o Up, Altas Aventuras, que tem um velhinho de óculos quadrado. Aí dizem que sou eu. 2009, o Danilo está falando aqui, né? E pode ser que seja eu mesmo, hein? Olha lá, hein? Fique esperto. Mas, de qualquer forma, quando nós fomos ao... A Liciana, ela ri de qualquer coisa, gente. O que ele está vendo com essa Liciana aí? Tem? Gente! Tá bom, Liciana, vou ser sério. Acho que não. O seguinte, então... Quando eu fui ao cinema, os meninos 10, 11 anos atrás, então ainda eram adolescentes, e quando a gente saiu do cinema foi uma coisa chocante, assim. Eles já eram maiores, assim, né, adolescentes, mas tinha muita criança, era um filme infantil, a gente gosta de ir para o cinema ver qualquer coisa, então fomos nessa. Por quê? Porque lá mostrava uma grande expectativa que a mulher, né, tinha, desde criança, de conhecer o mundo e fazer altas aventuras, era o nome do filme. E o rapaz sempre quietinho, casou com ela, e aí aí trabalha e faz um monte de coisa e tal, e a tal das aventuras não acontece, até que a mulher morre. Então, isso num filme infantil foi um negócio chocante, a gente sentiu o ambiente pesado no cinema, as pessoas ficaram impactadas, porque criança não está acostumada a ter uma linguagem tão aberta em relação à morte, né? Foi pesado. E aí, a partir daí, muitas coisas. E esse ano lançaram outro filme chamado Soul, da Pixar também, Disney, eu acho, agora, né? E ele fala da morte também de uma forma bem pesada, para criança. Então, existe um ambiente que tem sido construído, mexendo extremamente na alma das pessoas e deixando a alma muito sensível. Inclusive, o nosso meio cristão musical, eu estava observando as músicas atuais que eu gosto, né? Gosto bastante dessas músicas aí. A maioria delas tem que falar a palavra casa, mas mesmo assim eu gosto. E aí, essas músicas também são bem melancólicas, muitas delas melancólicas. E deixa a gente sensível, por um lado positivo, né? A gente fica assim, num clima de adorar, a gente se mexe, a gente se contorce. Isso também não é ruim. Por outro lado, a sensibilidade está geral. Então, a gente também se afeta com qualquer coisinha que não vai bem, que frustra. Então, é uma coisa que não se consegue alcançar, ou seja, um emprego, ou seja, um casamento, ou seja, consertar assim, um relacionamento com os pais, com os irmãos, enfim, coisas que não estão dando certo. Muitas vezes até um celular pode ser um problema, porque meu celular não consigo trocar, e aí várias coisas nos deixam num clima pesado de sensibilidade e nos afetam, assim, coisas que muitas vezes são banais. Elas nos afetam muito grandemente e nos deixam fracos. E muitas vezes deixa a gente fraco na fé. Então a gente experimenta expressões de adoração profundas e no mesmo dia a gente pode experimentar expressões de angústias profundas com coisas muito simples. Então essa sensibilidade
que vocês particularmente estão mais cercados do que os mais velhos, né? Vocês convivem e são bombardeados isso constantemente. Essa sensibilidade ela pode nos levar a problemas sérios se a gente não ficar atento naquilo que entra na nossa mente, no nosso coração, se a gente não lidar bem com as coisas que a gente consome, com as relações que a gente tem. Isso tem deixado, muitas vezes, a gente fraco. Muitas vezes, a gente tem também ficado com medo, com dúvidas, desanimados. Começa a perceber, talvez, indiferentes. Vamos ter o nosso encontro. A gente não tem o encontro há 2 meses, né? Tá, precisa mesmo? A gente vai ficando indiferente, o amor vai esfriando. Seriam os últimos dias. E os últimos dias vem recheando com todo esse tipo de bombardeio. Então, queria estar animando os irmãos a prestar atenção no cenário, comprar um espelhinho, dar uma olhada em você, para você avaliar como o próprio texto da ceia, que o Gabs também deu uma olhada, né? Que se a gente se julgar a nós mesmos, nós não seremos julgados, porque, na verdade, ninguém precisaria dizer, a gente se antecipa a buscar se fortalecer naquilo que não está bem ainda, naquilo que não está funcionando, naquilo que a gente não alcançou. É nesse sentido que o autojulgamento é muito importante, para que a gente também não fique olhando para os outros, assim como o salmista do Salmo 142, né? Poxa, ninguém deu bola para mim, as pessoas. Então, a gente tende a terceirizar a causa dos nossos sofrimentos e fracassos, né? Quando, na verdade, não existe isso. Não existe mesmo. E nós precisamos entender essa armadilha que está colocada à nossa frente, reagir muito fortemente. Então, observa se você não tem sido a pessoa muito crítica com os outros, né? Com a igreja, com os irmãos, com seu pai, com sua mãe, com o trabalho, com o governo, com a oposição. Tudo é motivo da gente fazer uma reação, talvez indignado, muitas vezes. Há um descompasso, há algo aí que você precisa perceber e começar a rejeitar e começar a não deixar entrar, porque isso vai te deixando para baixo, vai te deixando, e você muitas vezes não percebe, você começa a se tornar uma pessoa chata. Daqui a pouco você vai ver que poucas pessoas estão interessadas em estar junto com você, porque talvez você esteja chato, uma pessoa pesada, um pé na cova, assim, uma coisa que está difícil de conviver, né? E a culpa não é para colocar nos irmãos, a culpa não é de ninguém, é só... Nós estamos querendo falar de culpa, nós estamos querendo falar de reação, nós estamos querendo viver assim como fizemos uma ceia, e nós temos que olhar para a ceia, Jesus, não é Jesus com um pedacinho de pão e aqui 10 ml de vinho. Era uma mesa farta que eles estavam tá dando uma travada. Comendo pra caramba, e depois o pessoal bebia, inclusive, muito. Tanto que em 1 Coríntios, Paulo falou, você tem que dar um tempinho aí, que vocês estão ficando bêbados, né? Então era uma festa. E a gente muitas vezes come migalhas, porque estamos nos enfraquecendo, sucumbindo a essas tantas mexidas emocionais que acontecem na nossa vida. A gente muitas vezes até vai se alimentar dessas músicas boas, mas nós não estamos tão bem assim. Aí a nossa sensibilidade ainda aumenta mais e a gente tem dificuldade de reagir, porque a nossa alma está gigantesca. E o espírito está magrinho, porque só estão dando para ele migalha que cai da mesa. E nós precisamos sentar à mesa e nos fartar, né? Eu estou com gastroenterite, o Danilo também, então é difícil falar em se fartar por enquanto. É uma inflamação aqui. Mas no Senhor, sim, temos que nos fartar, porque provavelmente essas migalhas não vão conseguir deixar a nossa alma cativa, presa, domesticada. Ela vai continuar poderosa e nos atrapalhando muito. E a gente precisa ser pessoas que a alma interfere muito menos no caminhar
com o Senhor. Então, eu queria também dizer que isso produz em nós, 2 Pedro 1:9. Achei aqui, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Desativou aí, Dan? Tá. Então, vai acontecendo com a gente isso. A alma grande, cheia de sensibilidade, por um lado, ela nos deixa muito... pessoas muito frágeis, enfraquece. O outro lado também, ela nos deixa pessoas meio bitoladas. A gente só consegue enxergar pouquinha coisa à nossa frente, como esse texto nos diz. Aí eu queria trazer algumas esperanças assim, para a nossa mente, né? Nós precisamos pedir ao Senhor que não deixe a gente virar uns zumbis emocionais, pessoas que estão vivendo segundo a carne, que no final das contas é isso que vai nos levar, essa fraqueza toda, vai nos afastar de sermos fortes, né? Então, lembrar assim, poxa, quando a gente decidiu batizar, quando você lembra agora da experiência do seu batismo, e muitas vezes alguns podem estar enfraquecidos e alguns podem estar até achando assim, mas pensando bem, eu acho que o meu batismo não valeu tanto assim, porque na verdade eu era muito novo, tinha galera, eu queria estar junto. Não, isso é tudo mentira. Várias pessoas falam isso e é tudo mentira. Não é não, a gente acompanha praticamente 100% de vocês, a gente acompanhou o batismo de praticamente 100% de vocês, e não tinha nada disso, não. Sabia muito bem o que estava fazendo, estava muito certo, com a compreensão correta, com o coração correto. Então, o batismo valeu, sim, senhor, sim, senhora. Nunca vem com esse papo de questionar o batismo. A vida é difícil mesmo, e a vida cristã é muito complexa, né? Do ponto de vista da sobrevivência, não do ponto de vista da vida prática. Porque enfrentaremos diversos problemas, enfrentaremos muitas lutas. Isso é que é o difícil. Mas vivê-la não é, né? Mas os inimigos nossos, a nossa própria alma que ficou gigante, ela começa a desconcertar as suas convicções. Ela vai minando as certezas que você tinha quando você batizou. E aquelas certezas eram verdadeiras. Só que você foi se envenenando com coisas deste mundo que foram entrando, ou que muitas coisas que muitas vezes você não conseguiu obedecer ao Senhor, e aí te feriram também pecados, e enfraqueceu. Mas valeu, e você basta arrepender. Basta reassumir essa aliança. Só precisa disso, entendeu? Não começa a entrar num jogo emocional de que porque naquela época não existe isso. Nós acompanhamos. Valeu. Você é um discípulo. Você pode estar afastado, seu coração pode estar quebrado, frio, mas você é um discípulo. O que você vai fazer? Agora você vai praticar coisas, exercitar coisas para que você seja um cara forte, como o João estava esperando lá escrever para Brasília e falar: pessoal da Igreja de Brasília, vocês têm vencido o maligno e são fortes, glória a Deus aí pela vez de vocês. É isso que nós queremos que ele escreva para nós. Nada de consultar mortos, né? De receber a carta do morto, que ele já morreu, mas é isso que nós queremos que Deus fale de nós, né? Que nós somos fortes, que os jovens são fortes. Então, alguma dessas coisas que a gente precisa perceber como está o nosso envolvimento com as coisas deste mundo. Não necessariamente com as pessoas deste mundo. A gente pode muitas vezes estar vivendo só com o irmão, mas está vivendo como alguém que não está se ocupando com as coisas do Senhor. Então, se envolver com o mundo
não necessariamente se envolver só com as pessoas, mas com os brinquedos do mundo, com as diversões do mundo, com o estilo do mundo. Posso estar no meio da igreja, cercado de irmãos e viver um estilo mundano, porque as coisas que a gente faz é o quê? Se divertir, conversar, coisas que muitas vezes não vão ajudar a gente a sair da fraqueza e muitas vezes também não conseguimos resolver algumas coisas das nossas tentações porque o ambiente não ajuda e isso é viver envolvido com o mundo, como a Adriele até tinha compartilhado. Então, não é, eu não estou andando por mundano, não estou indo para o boteco com ele, não. Não, aí você vai para o boteco na casa do irmão. Que diferença fez? Só o ambiente, mas talvez a prática não esteja levando você a mudar a resposta. Aí você planta essas sementes e não vai conseguir colher o que Deus espera. Então, presta atenção na sua rotina, no que ocupa a sua mente, coração, os relacionamentos, né? E não desprezar que o inimigo está aí pegando muita gente. Nessa pandemia já levou muita gente, não foram os que morreram, foram os que desviaram, é muita gente que não está conseguindo, porque realmente foi uma pressão difícil. E nós temos que aproveitar e reagir, sabe por quê? Porque nós precisamos ser fortes, sabe por quê? Porque daqui mais um pouquinho vai vir um negócio pior, que vai ser mais difícil para a gente sobreviver. Se a gente tiver meia boca na fé, a gente não consegue passar no próximo curso na Covid-22, 23. Porque a tendência é que as coisas fiquem mais difíceis. Por isso, nós precisamos ficar mais fortes. Então, relaciona, né? Relaciona com quem te põe para cima no sentido da fé. Para que você imite a fé. Se você está relacionado só com pessoas que não estão colocando você nesse ambiente, não tem problema, não. Hoje não vai dar porque eu vou para a casa da outra pessoa. Não precisa explicar nada. Ninguém precisa julgar o outro. O objetivo não é você dizer para o outro que ele não está te edificando. O objetivo é você ser forte. Você buscar quem pode te dar uma injeção de fé. Alguém que você pode olhar e imitar a vida e a fé. Então, agora é um momento importantíssimo de se aproximar dessas pessoas, fortalecer as suas relações nesse sentido, né? Tomar cuidado com esse ambiente hoje ainda muito ruim de política, seriado, novela, YouTube, porque muitas vezes tem gente que, beleza, eu tô de boa só em casa, beleza, consumindo só coisas que foram preparadas, como nós vimos aqui, muitas vezes para deixar a gente com uma porção de sentimentos que não coopera com a vida de um discípulo. Seja com a indiferença, não estou mais nem aí para nada, seja com a preguiça, porque eu não preciso desenvolver muita coisa, seja com a apatia, ou seja com essa melancolia, que qualquer coisa me entristece. Então, se afasta daquilo que te põe para baixo, né? Lê a Bíblia de papel, ou então bota o celular no modo avião. Modo avião. Não dá para você ler 3 versículos da Bíblia e entra um Facebook, e entra um WhatsApp, e entra... Não dá. Você precisa ter um tempo sozinho com o seu Jesus, com o seu Deus. Senão você não vai conseguir sobreviver. Se conseguiu agora, talvez na próxima não dê certo. Então, comece a se fortalecer. Ore pelas pessoas que não conhecem a Jesus. Lá no livro de Jó, no último capítulo, fala que Jó, depois daquela bagaceira toda, Deus começou a mudar a sorte dele quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então, muitas vezes você está num estado de coisa difícil, ore pelas pessoas, ore pelos irmãos que estão fracos, ore pelas pessoas do seu colégio, do seu trabalho, da sua vizinhança. Tem essa prática de orar. Não está conseguindo? Vai lá naquele que está mais forte
Pede, me ajuda a orar, que nem isso eu estou conseguindo. Manda bala. Visita irmãos que estão mais fortes. Ore por os irmãos. E você que está mais forte, visite os que estão mais fracos. Ore uns pelos outros. Vão visitar irmãos casados também, que eu sei que vocês não gostam deles, mas tem uns que são gente boa. Tenta descobrir um desses e vai visitar também. Para quê? Para que você seja modelo para os irmãos, né? Lá tem um lugar que diz que os presbíteros devem ser modelo para o rebanho, mas sabe que existe um engano nesse texto? Quando a gente acha que é só os presbíteros que tem que ser modelo para o rebanho. Sabe o que acontece com o rebanho? Não tem castas, não tem hierarquias dos mais importantes para o menos importante. Tudo que Deus quer que um presbítero, que um diácono, que um líder seja, todos têm que ser. Porque não existe um padrão de Deus para categorias de pessoas. É o mesmo padrão para todo discípulo. Todos somos reino e sacerdotes. E aí, dentre esses todos que estamos praticando, Deus vai pegar um e vai colocar uma responsabilidade aqui. Vai ser presbítero, o outro vai ser isso, o outro vai ser aquilo. Mas não é um cargo, é uma responsabilidade que Deus vai dar adicional para as pessoas que estão alcançando o que Deus quer para todos. Então, todos nós devemos ser modelos do rebanho. Que aí vai ajudar a gente a não ficar olhando para o outro que ainda não é modelo. Porque Deus quer falar contigo, para você dar a resposta. E aí diminuir essa quantidade de olhar crítico que muitas vezes está no coração, atrapalhando você a relacionar, a conviver bem, muitas vezes com os irmãos, com a própria igreja, muitas vezes com seus próprios pais. Você cobra demais. Muitas vezes lá, minha mãe, ela diz que é discípula, mas ela erra e ela precisa o quê? De você, filho, para falar, ô mãe, aquilo lá não foi legal, né, mãe? Vamos orar aqui. Aí, de repente, você vai ajudar a sua mãe, a seu pai, a seu irmão, e não vai chegar para ela, diz que é discípula, hein? Diz que vive o reino aí. Não, isso, quem faz o papel desse aí é um negócio chamado diabolos, é o que faz papel de acusador. Você tem que ser bênção na sua casa. E falar, ô mãe, senta aqui, mãe, eu sei que a senhora ali ficou meio assim chateada, irada, soltou até uns palavrão, mas senta aqui para morar, estou com a senhora aqui, e pelo amor de Deus, não faz mais isso. Então, eu queria que a gente lesse agora, aí eu vou ler para vocês, 1 João 2, de 14 a 17. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. Foi o que nós lemos. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. É o que queremos, que seja escrito uma carta para nós assim. E aí, continuando, ele diz como isso vai acontecer. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Muitas vezes a gente pensa no mundo só relacionar com pessoas ruins. Não, nem as coisas que ele oferece. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E aí a gente fica fraco, necessariamente ficaremos fracos. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Estou lendo uma versão mais moderninha aqui, né? Mas olha só, quando muitas vezes nós estamos sendo atraídos por estas coisas. E é aquele negócio da gente quase cego, só enxerga isso. A gente só enxerga isso, o desejo de um prazer por coisas que nós queremos ter, realizar, alcançar. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Toma cuidado, então. E mais, este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, está aí a receita. Vamos nos fortalecer, vamos buscar
ser pessoas menos cri-cris, menos chatinhas e nos aproximar de pessoas. Não são aquelas pessoas que, de repente, nós temos afinidade. De repente, é uma pessoa que não gosta das coisas que eu gosto, não curte as coisas que eu curto, mas ela está muito firme com Deus. Ela está com a fé, batalhando e se fortalecendo muito. Vamos buscar essas pessoas. Ah, mas ele não é meu amigo. Jesus não fala que a gente precisa fazer amigo. Fala que a gente precisa viver como irmãos. Ele nos deu uma família. Ele não nos deu uma fraternidade. Não é isso que Jesus espera da igreja, uma fraternidade. Isso aí você pode ter na escola, no clube social. A igreja é família, é nível diferente. Não quer dizer que as pessoas vão ser grandes amigas, mas quer dizer que elas vão nos levar para inspirar a fé nos outros. Então, é isso que eu queria animar os irmãos, encorajar vocês a sacudir aí essa poeira do desânimo que muitas vezes está pregando em vocês, da apatia, do vou ficar por isso mesmo, e vamos fazer uma diferença, vamos esperar mais uns meses e vamos ver se vai chegar para nós essa carta aí, dizendo que nós somos fortes. É o que queremos, nós vamos trabalhar juntos, queremos estar com vocês, animando e pedir que vocês avaliem e tomem, exercitem para a gente chegar num nível de agradar ao Senhor bem melhor do que atualmente a gente tem feito. É isso que eu quero para a minha vida e para a vida de vocês. E eu devolvo a palavra ao nosso Mr. Gabs. Muito obrigado.